o tema que eu trouxe é esse, autorregulação em momentos de crise, né? E nós vamos falar, então, um pouquinho sobre essa autorregulação. O que seria essa autorregulação? A autorregulação é uma habilidade que nós temos, né? Todo ser humano tem essa habilidade, nasce com essa habilidade. Então, a criança tem a habilidade de se autorregular para o seu crescimento. Ela vai tendo que criar uma habilidade para, por exemplo, saber que ela não vai ter o seio materno a toda hora e a todo momento que ela quiser. Que se ela não tiver, ela vai chorar. O chorar, então, cria-se essa habilidade para eu dizer para minha mãe que eu estou com fome, né? O adolescente vai criar habilidades para poder lidar com o mundo, né, com as transformações que ele tem hormonal, em que momento que ele pode pôr a raiva dele para fora, ou em que momento que ele não pode pôr a raiva dele para fora. Tudo isso é autorregulação que nós, indivíduos, né, homens e mulheres, nascemos com essa habilidade de autorregulação. Quando ela passa a não funcionar, então a gente vai pensar numa numa não regularização ou num colapso autorregulatório, né? E aí nós não vamos ter condições de enfrentar esse momento ou esses momentos, né? Então, a autorregulação é a habilidade de tolerar e controlar emoções, pensamentos, sentimentos e sensações independentemente de supervisão ou regulação externas. Então, vem próprio do indivíduo, do ser humano, né? Vocês que trabalham aí com muitas pessoas, quantas vocês já não viram as pessoas que estão muito autorreguladas? Então, acontece, assim, situações diversas no dia a dia de vocês, no sentido de dar aula, de orientar professor, ou de estar com criança, a birra da criança, e você tendo que estar se autorregulando o tempo todo, criando essa habilidade, buscando essa habilidade que você teve lá na sua infância, né, para poder lidar com essa situação. E quantas pessoas também no dia a dia de vocês percebem que está tendo um colapso autorregulatório, que é quando a pessoa é inundada por suas próprias emoções, pensamentos, sentimentos e sensações, e fica, por exemplo, cria um surto, né? Quantas crianças não fazem isto? Quantos de nós não fizemos isso já em momento de muito estresse? Porque em momento de muito estresse, ou nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Nessa pandemia, nesse lugar que a gente está tendo de medo, de incerteza de futuro, de como é que nós vamos nos relacionar novamente, vai ser a mesma coisa, não vai? Vamos ter que viver de máscara a vida inteira, né? Provavelmente por uns bons anos, ou pelo menos até se buscar a cura dessa doença, né? Ou a vacina desse vírus. Tudo isso a gente vai ter que buscar uma autorregulação para que a gente não pire, ou que a gente não crie um colapso dentro desse sistema, porque, enfim, é por infinitas situações. Mas é importante estar colocando também que muitas vezes a gente vê um colapso na pessoa de autorregulação, um colapso nessa criança que você atende, que você está com ela, um colapso da família, que vocês estão juntos, ou da família da criança, um colapso do professor que está ali do lado, ou seu próprio colapso, e a gente entende isso, às vezes, como uma patologia incrível, de repente há um momento de estresse, ou se passou por um momento de estresse pós-traumático, a gente também pode entrar nesse lugar de não regulação, né, do sistema interno do indivíduo. Né? Então, eu vou estar falando, e uma forma da gente se autorregular, então a gente pode pensar que as pessoas, que os indivíduos que tiveram na infância
um vínculo bem estabelecido, uma família que respeitou e construiu esse vínculo, que respeitou a expressão emocional da criança. Então, quando ela chorava que ela queria leite, de alguma forma essa mãe estava lá, ou alguém estava lá, a avó, né, que essa escola que a criança tanto buscou e está ali presente, teve esse professor que estabeleceu e que conseguiu estabelecer esse vínculo, que criou esse espaço para essa expressão emocional acontecer, né? Porque esse é o grau de importância que nós, enquanto professores, enquanto profissionais da área de saúde, de ensino, enfim, o quanto que a gente tem de importância nisso, né, de estabelecer e poder criar esse vínculo e essa expressão emocional para criar essa autorregulação que nós estamos falando. Então, nesse momento de crise, quando vocês criam essa possibilidade de estabelecer um vínculo aqui, como nós estamos criando agora, esse vínculo social, vínculo por computação, por computador, pelo Google Meet e tal, isto é o estabelecimento de vínculo, mesmo que seja online, olho no olho, vocês estão ouvindo a voz da Wanda, ouvindo o professor Pedro, ouvindo a sua orientadora, essa pessoa que você já teve um vínculo há muito tempo, essa voz pode te causar uma calma. Teve uma professora, Júlia, que falou assim, calma, vai dar certo, aos poucos tudo vai dar certo, né? Quer dizer, ouvir isto, né? 100 pessoas ouvindo isso me acalma, isso cria em mim uma situação, uma voz que eu já escutei e que ela já falou isso e já acabou dando certo. Então, o meu sistema interno busca essa autorregulação, assim como a criança lá, né, no nascimento, escutava a voz da mãe, e buscava esse vínculo e se acalmava, buscava a voz dessa pessoa que estava do lado, que a acalmava, que estabelecia esse vínculo e poderia entender essa expressão emocional. Então, tanto vocês, diretores, professores, nós da área psicólogos, pedagogos, área da saúde e da educação, nós temos essa responsabilidade de criar também esse vínculo e essa expressão, e criar essa possibilidade de expressão emocional das pessoas, para que a gente não adoeça e que a gente crie resiliência num momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando. Se a gente passa, se a gente fica inundado das informações que a gente recebe nos noticiários, que nos emociona, que nos interfere diretamente, né? Por quê? Porque dentro desse momento a gente teve que suspender o vínculo com nossos familiares, então a perda do vínculo causa uma vulnerabilidade, uma ameaça à vida. E nós estamos impedidos nesse momento dessa perda, e a gente se sente como perdendo o vínculo. Como muitos a gente não pôde, quando a Wanda fala, queria te dar um abraço, queria te dar um beijo, ou muitos de vocês queriam estar com os pais, no dia dos pais, no dia das mães, ou nos aniversários que estão tendo, e está todo mundo tendo que criar esse vínculo, né, através de uma plataforma ou de um WhatsApp. Por quê? Para a gente poder se estabilizar nessa vulnerabilidade que atinge a todos nós e que nos ameaça a vida, né? Então, o vínculo, estabelecer vínculo, contato, mesmo que for olho no olho, através de uma plataforma, através de um vídeo do WhatsApp, isto hoje vai ser reconfortado para nós, né? Porque o cérebro vai buscar essa relação que ele fez lá na história dele, de como ele se vinculou e de como isso o tranquilizou. Então, a possibilidade de perda do vínculo leva a uma ativação do sistema nervoso autônomo, né? E causa reações emocionais adaptativas. Então, é por isso que nós, quando a gente fala que a gente está ativado, né, e que a ansiedade, a depressão vai fazer parte desse tudo, dessa angústia que a gente está sentindo de uma forma geral. Por quê? Porque isso afeta internamente, né? Como nós somos seres mamíferos,
nós temos o nosso cérebro da emoção sempre ativado. E no momento de ameaça à vida, ele se ativa muito mais. Então, isso é causador de ansiedade, porque vai nos acelerar, né? Vai criar situações que vai nos levar, muitas vezes, a não conseguir buscar reações emocionais adaptativas. Isso tudo vai depender de como é que eu criei e estabeleci vínculos na minha vida, né, por todo o período da minha vida. Então, vocês professores, vocês pais, nós mães e etc., entender essa criança que está trazendo essa revolta, essa situação de estresse que está ativando as nossas emoções. Ainda falando do vínculo, da importância do vínculo e da expressão emocional. Quando nós podemos deixar essa expressão emocional aparecer, ela vai ser a busca de uma integração na relação com o indivíduo, né? Então, por quê? A expressão emocional, ela é uma defesa para nós, ela é importante, ela é uma parceira na nossa adaptação. Se a gente, de toda ameaça que nós estamos sentindo nesse momento, de toda angústia que a gente está sentindo, de todas as incertezas, volta às aulas, não volta às aulas, esse vírus vai até quando ou não vai, eu vou ver meus pais ou não vou, eu corro o risco de eu morrer, de eu pegar essa doença, eu sou de risco, eu não sou. Enfim, se eu não encontrar um jeito, uma defesa, né, para eu lutar e fugir dessa angústia, para eu me proteger, né, buscando uma forma motora, né, tanto biológica como o estabelecimento de um vínculo emocional, criando através, seja de plataforma, seja de uma ligação, seja de olho no olho através de vídeo, seja à distância através de 3 metros, 4 metros, e poder falar um tchau, um oi, e ver que está tudo bem, e poder lidando com essa angústia, acalmando o meu cérebro emocional, dizendo, vai passar, tudo isso vai passar, calma, respire, se vincule novamente com você, com a sua emoção, ou você criar uma forma de se expressar através disso. Isso é muito importante, porque senão, se a gente não cria esse sistema, a gente vai adoecer mais, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar a depressão, porque vai aumentar a nossa ativação, né? Sem que mesmo que a gente queira, porque a ameaça a nós nesse momento é iminente, né? Então, tem muitos profissionais dizendo, evite ouvir tanta informação da internet, de jornal, o tempo todo inundando, porque é uma inundação. Nós estamos tendo inundações né, no nosso país pelo vírus, que é uma situação real, pelas mortes eminentes, né, as perdas é real, pelas crises políticas que estão acontecendo no nosso país, que também é real, pelas perdas, não só de mortes pelo vírus, mas pela perda de emprego, pela questão de fome que está acontecendo, né, pelos fechamentos de comércios, enfim, tem uma série de coisas que estão nos ameaçando nesse momento. E isto cria um estresse muito grande, né? E qual seria a definição do estresse? O estresse é qualquer situação ou experiência que perturba o equilíbrio fisiológico, o equilíbrio, a homeostase é o equilíbrio do organismo psíquico e biológico, né, do nosso ser. Então, prejudica e perturba o equilíbrio de um animal ou pessoa, exigindo mudanças nos seus mecanismos de adaptação e em nível de ativação. Então, por exemplo, tenho certeza, eu passei por um estresse agora há pouco, nossa, vai entrar, não vai entrar, eu vou ter que falar isso de uma outra forma, eu podia também ir falando, criando, a gente ia criar com certeza novas adaptações, eu iria falar, mas é um estresse. A Wanda, toda essa parte de coordenação aí que vocês criaram do Forped, que já tinham pensado desde o ano passado, vai começar em abril, vai começar direitinho, cai por terra tudo isso, como é que vai fazer? Então, tudo isto é um estresse muito grande, né? Um estresse de uma situação real, né? Acho que eu mudei aqui, peraí, isso, né? É um estresse real, não é um estresse imaginário, é uma situação real. Você fala, mas eu não me senti tão estressada com isso. A gente pensa que não se sentiu,
Mas tudo, desde o momento, as grandes catástrofes do mundo que aconteceram longe de nós, porque agora essa está perto, né? Teve a Brumadinho, que foi muito perto de nós, teve outras aí, né? Mariana, que foi muito perto de nós, e outras catástrofes mais que nós sofremos. Mas uma catástrofe que chamou nossa atenção e que também prejudicou a nós foi quando derrubaram as Torres Gêmeas e que nunca mais foi a mesma coisa. Toda vez que o indivíduo anda de avião e vê um ser, né, estranho, de barba muito grande, de turbante na cabeça, e você fala, ai meu Deus, será que ele é um terrorista? Ai meu Deus, porque o cérebro entendeu que isso é uma ameaça, né? Então a gente vai criando novas habilidades, criando novas situações para a gente poder viver no mundo dessas ameaças, como nós estamos vivendo no mundo de hoje, né? Então, para que a gente precise, para que a gente consiga esse equilíbrio, a gente precisa de pulsação, né? Então, o organismo humano, ele pulsa naturalmente quando ele está seguro, né? Então, se a ameaça é iminente, qual lugar seguro eu vou criar para mim, para que eu possa ficar melhor, né? Então, quando vocês criam essa rede, que nem criou hoje aqui no Forped, vocês estão criando um lugar seguro para que os professores, para que os diretores, para que toda essa equipe se comunique e diga, está cada um na sua casa, mas nós estamos interligados, nós vamos buscar soluções, nós estamos buscando, nós estamos ligados ainda. Esse grupo que foi criado hoje é um exemplo de criar um lugar seguro para vocês se expressarem, para vocês falarem dos sentimentos, para vocês se conectarem, para vocês se verem, né? Tem quase 100 pessoas aqui. Então, a pulsação, quando confrontado com uma ameaça, o nível de pulsação, ela diminui. Nós temos que pensar nisso. E nós, como seres humanos, como seres mamíferos, como seres que vivem em bando, temos que ir criando situações de pulsação para isso diminuir, né? Diminuir o nível de ameaça. Então, isso é muito importante. Para a gente sobreviver hoje nesse mundo, a gente vai ter que criar condições para diminuir o nível de ameaça, criando esse lugar seguro. E quanto maior a ameaça, maior a diminuição de pulsação, né? Por isso que muitos entram em pânico, né? Em momentos, eu tive alunos da faculdade que entraram em pânico e se recusaram a criar situações e novas habilidades para se estudar em novas plataformas. Eu não tenho internet, então chega, eu não vou nem emprestar do meu vizinho. Eu não tenho condições, estou na pobreza total, não tenho... E aí não consigo mais colocar crédito no meu celular e vai criando todas vai diminuindo toda a pulsação e possibilidades de criar novas respostas e adoece. Realmente entra em pânico. Aí vai lá o papel do professor, né? Vai lá, conversa com a família. Eu tenho feito isso, conversa com o tio, a tia que pode ajudar, mesmo que sejam alunos universitários, né? Mas o que a gente sabe? Que essa pessoa lá atrás já teve uma pouca possibilidade de vínculo, de ter criado um estabelecimento de vínculo bacana lá atrás, e que agora qualquer ameaça vai desestabilizar de verdade. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, da educação, criar essa possibilidade de diminuir essa ameaça para criar essa pulsação, e ela vai poder criando novas habilidades de novo, né? Se a ameaça é grave o suficiente, ocorre uma resposta de congelamento, de paralisação, e aí eu vou adoecer. E as respostas motoras, ação, ajuda a restabelecer a pulsação inibida e congelada. Então, o que nós temos que pensar? A fala é uma resposta motora?
A expressão de desenho é uma resposta motora? É. Então, se vocês puderem colocar para os alunos de vocês, né? Rasguem papel, rasguem revista. Vamos imaginar que aqui está toda a raiva e a angústia que eu estou sentindo desse vírus, né? Desse vírus malvado. Porque é malvado mesmo. Ele ameaça matar o pai, ele ameaça matar a mãe, ele ameaça matar a avó, ele tira a criança do estabelecimento de contato com os vínculos que ele tinha com as famílias, com a avó que dava segurança. Então, como a gente pode criar pulsação e resposta motora, uma ação para a criança ou para nós mesmos nos restabelecermos, né, dessa pulsação que foi inibida e que nos congela diante de ameaça. Porque congelar diante de ameaça é nato, defensivo, nato do ser humano. Então, nós vamos ter que ser responsáveis para criar essas respostas, né? Que pode ser um desenho, que pode ser uma conversa, uma fala maior, que pode ser um exercício físico, que pode ser um espreguiçar, que pode ser um gritar, ou que eu posso fazer um exercício na minha própria casa. Enfim, eu tenho que criar respostas motoras, né? Isso é real, é pesquisa comprovada, para poder trazer, a resposta motora vai trazer também a minha expressão emocional, porque isso é muito importante. Quando eu trago um gráfico aqui interessante para vocês, porque, ó, pulsação e equilíbrio adaptativo. Então, eu vou ter um repouso aqui embaixo e uma ativação lá em cima. Hoje, todos nós estamos ativados lá em cima, tá? Não sei se a gente consegue ver aqui, se vocês conseguem ver a ativação. Então, o que acontece? Eu vou sair desse campo de repouso, eu vou ativar através do estresse. Um estresse agudo vai ativar tudo isso, mas se eu ficar ativado, vai ser complicado. Então, eu tenho que criar uma resposta para descarregar, né? E assim sucessivamente. Este aqui é a pulsação, né? De carga e descarga, né? O coração faz isso, né? Ele pulsa, pum, pum, e descansa, pum, pum. Ele faz esse movimento. O nosso intestino faz um movimento de pulsação, de contração e expansão, né? Os rins, o fígado, o baço, o coração, o nosso cérebro, ele trabalha em contração e expansão. Contração e expansão. Ele trabalha o tempo todo nessa pulsação de equilíbrio adaptativo. E para isso acontecer na questão emocional, nós temos que criar essa condição de regulação, né, no nosso organismo. E aí, como professor, você pode ir pensando e criando e vendo como é que você pode fazer isso, porque essa criança primária, ou essas crianças que vão retornar às aulas, que passaram muito tempo por esse estresse, elas podem estar ativadas, elas podem chegar aqui para a sala de aula, nessa ativação. E aí a responsabilidade nossa ir desativando, através do quê? Criando de novo um vínculo bacana, estabelecendo um vínculo com essa criança, criando possibilidades dela expressar, né? De repente fazer aí uma semana de pular corda, de jogar queimada, de resgatar, né, movimentos adaptativos da criança, se puder, né? Criar isto com o meio, quer dizer, reconstruir possibilidades de descarga dessa ativação que ela ficou, desse medo que ela ficou, para buscar de novo esse equilíbrio. Por quê? O estresse crônico, a gente fica na ativação. E aqui nós estamos falando ainda de estresse, não de patologia. Estresse, ativação do estresse é natural. Nós vamos ter, isso é real do ser humano. Nós vamos ter esse movimento, nós temos que ter carga e temos que ter descarga. Isso faz parte da humanidade, né? Do ser animal, do ser humano, dos mamíferos, né? Então, se a gente permanece ativado, isto vai ser complicado. Aí nós vamos ter que criar formas, porque nesse estresse crônico ativado, aí chega
todos os transtornos de ansiedade, chega a síndrome de pânico, chega um colapso, um esgotamento, chega o estresse por excesso de trabalho, né, que é demais, chega os afastamentos de trabalho, enfim, né, e isto acontece dessa forma. O colapso é quando a gente não aguenta Luft, né, e desmorona. Muitas vezes vocês podem até chegar a ter pessoas, alunos, desta forma, chegam cansados. Como é que ele está? Ele está dissociado, ele não consegue mais prestar atenção, ele fica totalmente no mundo dele, parece quase que um autismo, né? Mas não é, de repente não é um autismo, pode ter sido por um estresse enorme que a criança passou em casa, que pode não ser também uma questão fisiológica, como a gente vê dificuldade, déficit de atenção e tomar remédios por conta disso. Às vezes a gente tem que parar, olhar para isso e ver, será que isso não está sendo um colapso por tudo isso que essa criança viveu, por tudo isso que nós vivemos, porque não foi possível estabelecer esse vínculo lá na infância bacana, legal, tranquilo, que eu não tive. Será que não foi porque essa criança não está tendo possibilidade de expressar a emoção, estabelecer um lugar de confiança de novo nesse congelamento que ela viveu, nesse estresse que ela viveu, nesse lapso que ela viveu e criando esse colapso? Por quê? Ficando em eterno colapso, ela pode criar um trauma, né? Ficar dentro de uma situação de impotência, sem criar formas motoras e criar a autoexpressão e expressões de forma geral, pode nos tornar muito impotentes, né? E essa ativação, ela pifa, puf, né? Então, vai causar um congelamento e uma paralisia. Isso pode acontecer conosco agora, né? Eu tive muitas experiências de clientes no meu consultório que entraram nisso e agora estou longe dos meus pais, não consigo voltar, o que eu vou fazer? E tá tendo que fazer atendimento online, sem esse vínculo. Então, a gente também está tendo que apresentar propostas e criar situações para criar esse vínculo dentro de uma situação virtual, né, mas que possa tirar desse congelamento e dessa paralisia. Pessoas que estão aumentando pânico, aumentando depressão, porque entram nessa situação de impotência e não consegue buscar o repouso, não consegue fazer de novo isso que é necessário, né? Desativar para poder ativar de novo, né? Então, uma definição de trauma é qualquer situação ou experiência que envolve uma ameaça à vida e que inunda ou extrapola a capacidade de adaptação do organismo. A pessoa ou vítima vive um estado de impotência e é incapaz de achar uma resolução, uma descarga para a situação. Ela congela, paralisa. Uma forma que poderia ter sido traumática, até agora, para mim, como exemplo, vou dizer, vamos pensar, quantas vezes aí a Wanda tentou, Mali faz isso, faz aquilo, parará. Se eu tivesse dentro de um estresse, de um trauma tão grande, dentro dessa situação, eu podia ter falado, ter tido um surto, né? Jogado meu computador, sei lá, daqui de fora, e dizer, não faço mais parte disso, nada, isso aqui. Quer dizer, eu vou para um lugar que não é meu, mas que naquele momento foi tão forte, uma situação que eu não criei habilidade, né, de ficar tranquila, de falar, bom, vamos ver, e eu já estava aqui pensando, bom, se não der certo, como é que eu falo? Eu vou ficar, eu já estou com eles na tela, eles vão me ver, eu deixo baixo isso aqui, criado por mim, e vou lendo isso, eles só não vão ter a tela, mas eu já fui criando possibilidade interna. Quando eu fico dentro de uma situação traumática ou de um colapso total, eu não vou criar nenhuma habilidade. E muitas vezes pode acontecer isto com vocês, de vocês estarem lidando já com pessoas que vêm e que sofreram traumas ou que estão passando por uma situação de estresse pós-traumático. Professores, alunos e etc., porque isso é humano e pode acontecer com qualquer um de nós, né? Essa pandemia pode criar traumas? Sim. Quantas famílias que perderam os entes queridos, quantas situações que as pessoas vão poder ficar dentro dessa paralisação, né? E não vão conseguir criar habilidades.
E quais os sintomas associados a essa experiência, né? Então, nós vamos lá. Vai ser uma resposta exagerada de medo e susto, né? Que pode estar no trauma ou pode estar no estresse crônico. Uma hipervigilância. Então, tem muita gente fazendo lives e lives dizendo: isso me causou insônia, eu estava dormindo super bem. Quantos empresários perderam as suas empresas, tiveram que cancelar tudo? Nós estamos vivendo esse momento, né? Até angustiante falar isso com vocês, né? Porque vai ativando a gente a pensar nisso e a gente fica ativado, querendo ou não querendo, né? Então, muitas pessoas reclamando de insônia, muitos médicos falando tanto que aumentou a busca por remédios antidepressivos, por ansiolíticos, por situações, né? As farmácias dizendo, né? Algumas pessoas que eu conheço que venderam, o que estão vendendo de fitoterápico, de calmante, de não sei o que, né? Esses maracujina e tudo mais. Por quê? Porque, querendo ou não, nós estamos vivendo isso. Então, aumenta a irritabilidade, surtos de raiva, vocês podem estar vendo isso dentro de casa, com as crianças. As crianças vão ficar irritadas dentro de casa, porque elas estão tendo que diminuir a pulsação da vida delas, porque elas não estão mais tendo atividade diária de escola, os intervalos que elas brincavam, que elas pulavam, que elas gritavam, que elas se expressavam. Quando que a gente pensar que a gente ia viver isso, né? Então, a gente tem que entender esses surtos. Eu, dentro da minha casa, eu sou mãe de trigêmeos, hoje não são mais crianças, são 3 jovens de 18 anos, passando por estresses bem complicados, um parando a faculdade, porque faz faculdade federal, e estão parados como vocês, né? A faculdade parou, outro que está fazendo faculdade particular, está tendo que se adaptar a todo momento às plataformas, cada professor usando uma plataforma para dar aula online, entrega de trabalhos, uma situação totalmente estressante também. E um outro filho que está tendo que fazer todo um estudo para um vestibular, né? Que quer passar no vestibular no final do ano, porque não passou, e tendo que estudar sozinho, né? Com o auxílio dos professores, sim, mas quebrando todo o vínculo dentro de uma situação de cursinho, de relacionamentos e etc. e tal. Sem saber se vai ter vestibular, se vai acontecer, o que vai acontecer, porque o futuro é muito incerto. Então, cria isso dentro de casa, o quê? Irritabilidade. Se a gente não tem essa compreensão, né, de falar calma, respira, ou buscar, vamos ver o que dá para fazer para sair dessa questão motora, vamos fazer alguma atividade motora, vamos de repente caminhar no quarteirão, vai andar um pouco de bicicleta, ou sei lá o quê, para a gente poder saber que a gente tem que lidar com isso, porque está todo mundo no mesmo barco. Fora que a memória fica totalmente perturbada, né? A dificuldade para dormir parece, os pesadelos aumentam, o funcionamento diário é prejudicado, não só o funcionamento psíquico, mas na homeostase geral e fisiológica. A gente para de ir no banheiro, contém mais intestino, ou então dá surto de medo, dá diarreia profunda, dá cistite, né? Dá bursite porque para de fazer movimento, dá tendinite, aumenta as inflamações, né? Enfim, uma série de coisas que pode acontecer. Aumento de pressão arterial, que está muito comum também, porque o sistema nervoso autônomo simpático fica ativado, bum, 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 né? Fica lá em cima, não tem a descarga. E, enfim, aí a gente poderia falar de uma infinidade de situações para que possam acontecer, né? Enfim, eu trago esse quadro, né, como um último quadro para dizer que qual seria a saída, então, né? A saída é isto: a gente vai ter uma tensão, a gente vai ter uma carga e a gente vai ter que buscar, através de criar possibilidades de vínculos, criar possibilidades de expressão, ser criativos, buscar novas formas de adaptação, não tem jeito, né? Diminuir essa sensação, buscar, né, com essas possibilidades criativas, motoras e de expressão, diminuir esse medo, esse sintoma de ameaça e criar uma sensação de segurança interna.
Se a gente não buscar isto, vai adoecer mais, né? Psiquicamente, né? E emocionalmente, biologicamente, né? Então, o corpo e mente é uma única unidade. Por isso que eu chamo muito atenção para essas questões. Hoje eu tenho trazido nas minhas palestras muito também essas questões de autorregulação, para as pessoas entenderem que corpo e mente é uma única unidade. Quando eu recebo essa pessoa no consultório, quando vocês recebem essa criança na sua escola, quando vocês estão na sua família, você não está tendo a pessoa biologicamente adoecida, você está tendo psicologicamente adoecida, biologicamente adoecida. E esse movimento de carga e descarga tem que acontecer e a gente tem que tomar consciência disso para a gente ir buscando e criando essas possibilidades, né, para a gente regular o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. A gente, para um carro funcionar bem, ele tem que ter acelerador e o freio funcionando. Horas a gente vai acelerar, horas a gente vai frear. É assim o nosso organismo. E é nossa responsabilidade buscar essa ativação e essa desativação, né? Para a gente poder buscar e andar, né, nesse carro. Por quê? Porque o nosso corpo é a nossa primeira morada, né? Nós moramos nele. E nele está tudo. Está o nosso psíquico, o nosso fisiológico, o nosso biológico, o nosso emocional, os nossos 3, 4, 5 cérebros, né, que estão falando aí, que a gente tem o cérebro da razão, o cérebro da emoção, o cérebro do instinto, né? E tem agora, estão falando também que o coração também faz parte de um cérebro, que o intestino também faz parte de outro cérebro nosso. Enfim, nessas infinidades, nós somos isso tudo. E nós somos pulsação. E nós temos que cuidar dessa pulsação, nessa autorregulação, né, interna do nosso organismo.